Olá, meus amados irmãos das minhas redes sociais, né, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook e também do meu TikTok, né? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui, uma palavra das coisas que eu tenho aprendido aqui, né, e que eu gosto sempre de estar passando para vocês, né? Eu tenho falado muitas coisas que está na Bíblia, né? Mas hoje eu vou falar uma coisa que está na Bíblia, né? Mas que você, vou fazer um resumo dessas coisas para que você também possa se interessar e pesquisar. Você pode pesquisar, né? Eu não sei se você percebeu, as minhas pregações eu não coloco versículo, eu não falo tudo específico. Como por exemplo, o meu pastor, o pastor Luiz, ele é um professor, então tudo que ele vai falar, ele fala e fala para você na palavra, no caso você queira pesquisar, né? Ou seja, pastor Luiz, ele prega para aqueles que já são crentes. Eu não, eu estou pregando para aqueles que ainda não são crentes, né? Aqueles que não são crentes, que precisam, né, ter essa vontade de ler a Bíblia, que precisam ser ativados para ler a Bíblia. Então eu prefiro não falar versículos, onde está, onde não está, porque eu quero insistir, eu quero incentivar você também a ler a Bíblia, né, e procurar ver os ensinamentos que estão na palavra, né, e a palavra de Deus você pode tanto ouvir através das pregações de alguns pastores, eu não sei qual pastor que você gosta, mas escolha um e veja, como também pode ver as minhas aqui também, né? Eu não sou um estudioso da palavra, né? Eu não sei muita coisa, mas um pouco que eu sei, eu quero te ensinar. Principalmente a você que não conhece nada de Bíblia, principalmente para você que está no mundo aí perdido e que às vezes se sente oprimido, né? Que está precisando de uma palavra amiga, eu estou falando com você. Outra coisa, se você quiser, você pode colocar aí nos comentários para mim seu telefone, seu contato. Se você tiver interesse em saber mais coisas da palavra, eu faço para você. Entendeu? Se você quiser me contar seu problema, eu vou orar pelo seu problema para que o Senhor Jesus possa realmente buscar você. Porque a Bíblia fala que nós todos somos filhos de Deus, né? Em certo ponto nós somos criação de Deus, mas quando você crê no Senhor Jesus, crê no sangue derramado, crê que Deus fez tudo isso por você, então você passa automaticamente a ser filho de Deus. Mas enquanto isso você não é filho de Deus, você só é criação de Deus. Mas tudo bem. Fala comigo, manda seu contato, dá um comentário que eu vou te ensinar qual é o caminho para realmente verdadeiro para você ficar na posição de filho de Deus, né? Para você estar na posição de salvo. Na verdade, os pecados seus e nossos já foram pagos. O Senhor Jesus já pagou. No inferno não tem dívida com você. Ela só vai ter se você quiser. Se você for orgulhoso e não quiser essa salvação, se você não quiser esse pagamento que o Senhor Jesus Cristo fez por você, aí você realmente vai estar no inferno. Mas se você aceitar, acabou. Você não tem mais dívida nenhuma, porque ele já pagou a sua dívida. Então, hoje eu quero falar de dois momentos, né? Eu também quero te pedir, antes de mais nada, se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra para que mais e mais pessoas possam ouvir essa palavra, né? O YouTube vai identificar que é uma coisa boa e que mais pessoas possam também ter chance de ter a sua salvação, né? De ter a sua chance de estar em paz, que está em Cristo Jesus, que ele já nos deu esse direito para qualquer um de nós. Qualquer um de nós, se quisermos realmente se aproximar do Senhor Jesus, podemos dar o primeiro passo, que ele vai te receber de braços abertos. Os anjos, a Bíblia fala que os anjos do céu vão cantar louvores, só é você fazer isso, né? Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te falar das duas revelações, né, e dos dois nomes de Deus que o Senhor Jesus veio revelar. O Senhor Jesus, ele veio basicamente trazer a nova aliança para você. Isso é uma nova aliança, mas você nunca vai entender essa nova aliança, que é a aliança da graça, né, esse novo evangelho para você agora, hoje, né, tirando você completamente da lei, né, tirando você dos atributos da lei, tirando você do peso de carregar a lei, você agora pode andar na graça, na paz do Senhor Jesus. E para isso, ele revelou dois nomes, que são dois nomes básicos, né? Dois nomes básicos que eu vou explicar para você. E vou falar onde está. Os dois nomes básicos que o Senhor Jesus veio revelar é o nome do Pai. O nome do Pai é o nome de Deus, né? Pai esse que tinha muitos, como é que chama? Era temido por muitos porque ele é vingador, né? O pessoal tem que Deus é vingador, que Deus é juiz. Realmente ele não é, ele é vingador, mas a vingança dele vai ser a nosso favor, né? Ele vai nos vingar quando vier o reino do Senhor Jesus. Ele vai também, vai nos julgar, mas não para condenar, e sim para galardão, para galardoar. Ele vai dar presente, vai dar benécias para você que você vai ter no mundo espiritual, né? Como ele está te dando hoje. Mas o nome do Pai, né, veio para tirar aquela coisa, né, de que ele era rigoroso. Não, ele é o Pai, é um Pai amoroso. Então Deus é o nosso Pai.
O Senhor Jesus, todo o tempo que esteve aqui, só se dirigiu a Deus como Pai. Pai, Pai. Você lembra que ele falou? Pai, ele abençoava a comida, quando ele transformou 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou multidões, ele agradeceu, botou esses peixinhos e esse pão para cima e agradeceu ao Pai, né? Quando ele conversou com Deus sobre se passar o cálice, ele falou o nome do Pai. E na cruz ele falou, Pai, Pai, por que me abandonaste? Né? Que foi um dos últimos momentos que Deus realmente o abandonou. Né? Realmente Deus deu as costas para o seu filho, para que ele ficasse de frente para você e eu hoje. Então, isso que ele fez foi um ato muito, muito bacana para nós, e hoje nós vivemos nessa crença, né? Porque o Senhor Jesus tinha que pagar nossos pecados, naquela cruz ele tinha que morrer. O mundo espiritual só ia aceitar se fosse o sangue dele. O mundo espiritual só aceitaria se o sangue do Senhor Jesus fosse derramado. Não simplesmente derramado por derramar, mas para pagar nossos pecados, porque a nossa dívida era muito grande. A nossa dívida era muito grande. Muito grande. Pense, né? Não existia riqueza que pudesse pagar. Não existia. No mundo espiritual não aceita dinheiro. Então o Senhor Jesus teve que pagar o preço, teve que derramar o sangue, teve que descer as partes baixas, teve que ressuscitar, né? Só que ele desceu as partes baixas, né? Como se fala, e ele recuperou a posse da vida. Então a vida agora está na mão dele. E ele, assim que ele dizia direto que ele tinha que ir para que o Consolador viesse, o Consolador é o Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo veio, isso aí é um novo sopro de vida. Só que agora nós temos o Espírito Santo vivificado, então nós agora somos habitação de Deus, né? Que é uma extensão de Deus. Aí tem muitas religiões que falam da trindade de Deus, né? Como que existisse 3 pessoas, né? Mas não existe 3 pessoas, não existe 3 pessoas, só existe um, que é o próprio Deus. E ele revelou que era um só, quando ele falou que ele e o Pai eram um só. E quando ele falou que era eu sou. Quando foi que o Senhor Jesus falou eu sou? Vou te contar daqui a pouquinho. Então, focando aqui na triunidade de Deus. Algumas religiões falam que Deus é uma trindade. Se Deus fosse uma trindade, realmente seria 3 pessoas. Seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é. Deus ele é triuno. Apenas a nossa visão é que tem que ter a visão do Pai, Criador, do Pai, nosso Pai, Salvador, que é o nosso intercessor, é o nosso representante diante de Deus. Ele veio ao mundo, se fez homem, para que com a mão dele de homem, pudesse pegar na mão de Deus com a mão de Deus dele. Mas ele e Deus é um só. E o Espírito Santo, a outra parte é o Espírito Santo que habita dentro de nós. É Deus também. É Deus também. Só ele consegue estar em 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo. Você nunca conseguiria. Então ele está nessas 3 posições ao mesmo tempo. Mas ele é um só. Então para nós Deus é triuno. Mas voltando ao que o Senhor Jesus veio revelar. O Senhor Jesus veio revelar o tempo todo, em todo o seu ministério, ele falou o nome do Pai, Pai, Pai direto. Era o nome que ele queria focar na cabeça dos cabeça dura, né? Do povo daquela região, naquela época, principalmente os judeus, que ele veio para os judeus, né? A Bíblia fala que ele falou, muitas vezes o Senhor Jesus esteve meditando e falando, mas Jerusalém, Jerusalém, eu vim para vocês e vocês não me quiseram. Depois, isso foi bom para nós, porque depois o Senhor Jesus virou a face para nós e nos buscou, e hoje nós somos de outras nações, somos os gentios, agora temos a salvação à nossa disposição também. Então, o sangue foi derramado por você e por mim, não por aqueles que se diziam veteranos na lei, né, os judeus. Ele veio para eles também, simbolicamente é para eles também, mas eles não queriam, então Jesus veio para nós. Então todo o sangue do Senhor Jesus é derramado para mim e para você. Olha, que alegria, que coisa boa, né? Enquanto eles não queriam, nós hoje queremos, né? Aceitamos isso aí de um maior prazer. Mas, pasme, ainda tem alguns cabeça dura que também não querem aceitar. Eu mesmo, eu trabalho de aplicativo aqui em Goiânia, de vez em quando eu pego uns que são ateus. Eu digo, meu irmão, como é que você é ateu? Me explica aí então como é que você respira, como é que você vive, como é que você move os seus braços, como é que você tem uma capacidade tremenda. E a maioria dessas pessoas geralmente é rico. Rico é o bicho cabeça dura. Por isso que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar na agulha, no fundo de uma agulha, do que um rico ir para o céu. Realmente, a maioria dos ricos não vai para o céu mesmo, não. Não é que eu estou falando porque eu não quero, ou que o Senhor Jesus não quer. Não, ao contrário, Deus veio para... O Senhor Jesus derramou o sangue para todos nós. Mas é porque eles começam a se apegar a outro tipo de Deus. Qual é o Deus dele? O dinheiro. O dinheiro. As terras deles, as propriedades deles. Aí tem muitos que fazem igual fez a mulher de Ló, quando o anjo do Senhor tirou ela de Sodoma.
Por que ela virou estátua de sal? Porque ela olhou para trás, se lamentando da joia, das fazendas, da casa dela, da mansão que ela deixou para trás. Então, espiritualmente, ela foi transformada numa estátua de sal, já que ela não queria sair dali. Então, ela ficou ali petrificada. Porque, de qualquer jeito, Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Estava sendo totalmente dizimada. Ela foi totalmente aniquilada da face da terra, né? Por causa do juízo de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus revelou também o nome de Deus, o nome que ele representava, né? O nome que ele... O Senhor Jesus aqui na terra, ele falou mais no ministério, na época do ministério dele, falou mais realmente do nome do Pai. Mas teve dois momentos que ele revelou para essas pessoas que ele era o próprio Deus. E a Bíblia fala, inclusive, que ele falou várias vezes que ele e Deus, ele e o Pai eram um só. Não é porque os discípulos perguntavam como é que era Deus, se parecia com ele, então ele disse logo, eu e Deus somos um só, eu e o Pai somos um só. Que é para eles terem logo a visão de que como era a face de Deus. Que eles queriam tanto saber. Então, a primeira vez que o Senhor Jesus se revelou como Deus, né, foi quando ele foi ter aquele encontro lá em Samaria com uma mulher samaritana, né? Eu não sei se você sabe, Samaria é um povo que também era judeu, fazia parte dos judeus. Mas era aquele povo misturado, né? Aquele povo, tipo assim, eles eram tipo uma Sodoma e Gomorrazinha mesmo. Tinha de tudo, tinha festa, não era religiosos igual os judeus, não. Eles não eram aqueles crentes religiosos. Aqueles crentes que tinha a palavra, conhecia tanto, inclusive lá nesse poço que o Senhor Jesus encontrou essa mulher samaritana, ela estava num poço que foi a herança de Jacó, né? Então, e nesse vai e vem, o Senhor Jesus começou a conversar com ela, e ela questionou o Senhor Jesus, porque ela sabia que ele era judeu, como é que ele estava falando com ela, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Pra você ter uma ideia, eles eram tipo assim um inimigo, não se portava, né? Os judeus primeiro eram muito legalistas, achavam que eles eram bons, e os samaritanos eram os cachaceiros, irresponsáveis, os que não seguiam lei nenhuma, os que eram realmente largados. E, pra você ter uma ideia, quando um judeu saía de Jerusalém para outra região e tinha que passar por Samaria, ele dava uma volta grandona, andava 50 mil quilômetros a mais só para não passar dentro de Samaria, né? E tem dois momentos de Samaria que está relatado na Bíblia que o Senhor Jesus precisou. Uma vez foi quando precisou de uma pousada e lá eles não hospedaram o Senhor Jesus. Mas eu quero focar nesse foco da mulher que o Senhor Jesus encontrou lá no poço, né? O Senhor Jesus começou a conversar com ela e o Senhor Jesus pediu água para beber. E ela questionou, como é que eu posso dar água? Eu, uma mulher samaritana, vou dar água para você, que é um judeu? Você não devia nem estar falando comigo, né? E o Senhor Jesus pegou e falou para ela, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede na sua vida. Então ela ficou curiosa e ficou falando, mas então me dá. Ela terminou do final dizendo, então me dá essa água, que eu não quero mais ter sede, não quero mais voltar aqui. Ela pensava que era água literal, mas o Senhor Jesus estava falando da água do Espírito, né? Aquela necessidade. Não é que ela não ia ter sede, mas não ia ter mais aquela sede de felicidade, de descanso, né? E teve até um momento que o Senhor Jesus falou, vá lá buscar seu marido. E ela disse para o Senhor Jesus, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus falou para ela, bem disseste, realmente não tem marido, já viveu com 4 homens e agora está no 5º, né? Então ela não tinha marido, ela vivia apenas uma vida devassa, né, de sexo, né? Os maridos iam embora, ela arranjava outra, não ficava sozinha de jeito nenhum, a bichinha. Pensa na bichinha também que era danada. Mas o Senhor Jesus, para mostrar para nós, veio justamente buscar esse tipo de pecadora, né? E ela falou e terminou conversando com o Senhor Jesus e ela terminou dizendo que queria. Aí ela começou que queria essa água e falou que os profetas falavam que tinha um Messias que viria e tudo mais. E ela não estava achando que era ele, ela estava falando do que ela tinha aprendido, né? Pelos anciões lá da terra que tinham falado para ela disso, ela já tinha isso na cabeça. E o Senhor Jesus falou, eu sou. Na conversa lá, o Senhor Jesus terminou dizendo, eu sou. Aí ela se prostrou, aí foi quando ela foi buscar o povo, foi lá e buscou. Então, nesse dia, o Senhor Jesus revelou que era Deus, né? Que ele e Deus eram um só. E nesse dia, ela mesma converteu muita gente, só pela história que ela contou, porque ela trouxe a multidão, mas quando chegou lá, o Senhor Jesus já não estava lá mais, mas ela falou e todo mundo acreditou nela, todo mundo acreditou no relato dela, de que realmente ela tinha tido um encontro com Deus, com o próprio Deus, na figura do Senhor Jesus Cristo. E o outro momento que o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou,
foi quando o Senhor Jesus estava lá orando no Getsemane, já era no dia do que o Senhor Jesus seria entregue aos romanos, né, que os fariseus já tinham armado, né, Judas já tinha vendido o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, e o Senhor Jesus já estava lá, sabendo que a hora dele estava chegando. E o Senhor Jesus estava orando no jardim do Getsemane, botou até os discípulos ficarem de vigia, né, vigilante, mas eles não conseguiram, dormiram todas as vezes, né? E o Senhor Jesus, inclusive, recriminou eles, falando: rapaz, mas vocês não conseguem ficar um minutinho acordado, não sei que deu um sono danado neles, não sei que diabo é. Isso foi uma coisa, um ataque, eu acho que foi um ataque do diabo, botou eles para dormir, só para não vigiar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus também sabe de todas as coisas, né? O próprio Deus comunicava com ele e falava tudo. Então, e o Senhor Jesus estava lá, quando chegou de repente o batalhão de soldados, né, junto com os sacerdotes, né? Primeiro era o batalhão de soldados dos judeus, que os judeus naquela época, eles eram nominados pelos romanos, mas eles tinham também um governo também. Então, Pilatos deu um governo para eles, ficava lá, como assim? O Pilatos fazia de conta que os judeus resolviam os problemas com o povo dele, com as brigas dele que eles tinham, com aquelas... mexer com o povo deles, e os romanos eram só para resolver as paradas complicadas, né? De guerra, de outras coisas, e se tivesse insurreição entre eles, né? Então, e aí chegou lá um sacerdote chamado Malco, né? Junto com os coisas, eles não... Tava meio turvo lá, e meio de noite, assim, tava assim, tipo, era um jardim que tinha muitas árvores grandes, né? Eu creio que tinha diversos tipos de mato, estava um pouco alto, e tinha aquela neblina, porque foi na madrugada, tinha lá aquela neblina, e eles não conseguiram ver de novo, e Judas ficou certo de quando visse ele, dava um beijo nele para mostrar para eles quem era Jesus. Mas antes, eles chegaram lá, quando chegou estava lá o Senhor e alguns discípulos, e também talvez estava mais alguém, e eles perguntaram: quem é Jesus? E ele disse: eu sou. Na hora que o Senhor Jesus falou: eu sou, todo mundo caiu para trás. Aí novamente caiu todo mundo para trás. Por 3 vezes eles perguntaram quem era Jesus, Jesus disse: eu sou. E todo mundo caiu para trás. Agora já imaginou se Deus dissesse, se o Senhor Jesus dissesse: morram, morria todo mundo. Mas o Senhor Jesus não disse isso, porque o que ele tinha que fazer, o que ele veio ao mundo, era o momento certo. E graças a Deus, Deus teve esse plano maravilhoso, esse decreto fenomenal para nós hoje, porque tudo isso foi feito para a nossa alegria. Hoje nós temos alegria, hoje nós podemos viver no descanso, viver em paz por conta do Senhor Jesus, que foi enviado, se entregou por amor de nós, se entregou naquela cruz e derramou o sangue para pagar todos os nossos pecados. Então a minha dívida, a sua dívida, nós não temos mais dívida. Você pode até o acusador dizer que você tem dívida, mas você não tem. Não cai na conversa do maligno, que o acusador, Satanás, é chamado de o maligno, o príncipe das trevas, o acusador, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Isso é o que ele veio fazer, e ele está fazendo na terra até hoje. Mas se você não der esse poder para ele, ele só tem poder na sua vida, irmão, se você der, irmão, poder para ele. Se você disser que ele é mais poderoso do que Jesus, com certeza ele vai ter poder na sua vida. Agora, se você disser: está amarrado em nome do Senhor Jesus, você tem a autoridade de pisar na cabeça de Satanás. Essa autoridade já foi nos dada. Agora, é claro que isso está no campo espiritual. Aí você vai dizer: Tarcísio, mas o espírito vai descer? Não, meu irmão, é você. Você é uma alma, você é um espírito. Você apenas está revestido com essa carne, mas você é um espírito. E você é um espírito de Deus, você é o próprio Deus que está dentro de você. A Bíblia fala que se nós tivermos fé suficiente, pequenininha, né? Não suficiente não, a fé pequenininha, nós temos condições de mover montanhas. Agora, não quer dizer literalmente que você vai mover um morro. Não, o morro está aqui, você vai mudar. Não, a montanha que a gente fala é a montanha do problema, é a montanha do desespero, é a montanha da depressão, é a montanha de você ficar vendo muita coisa difícil do que você pode fazer, né? Então, esse momento o Senhor Jesus se revelou: eu sou. O Senhor Jesus também, aí ele confirmou que ele era Deus, ele e o Pai eram um só. Agora, ninguém entendeu nada disso. Hoje nós entendemos, essa palavra foi para nós. Há 2000 anos, meu irmão, há quase 2000 anos, essa palavra foi para nós. E hoje nós entendemos. Hoje a Bíblia tem sido revelada. A Bíblia é um livro muito atual e cada geração que passa, ela vai ter uma interpretação diferente. Pessoas ou nação são levantadas. Deus está levantando pessoas, crianças hoje, jovens que estão aí, que precisam ouvir a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus para as crianças, para os jovens, porque amanhã depois eles é que vão ter essas revelações.
E eles vão falar muita gente porque o Senhor Jesus está voltando, o tempo difícil está vindo, o acerto de conta está chegando. Mas não é para você estar nesse acerto de conta, é para você ser arrebatado, é para você ir para a glória do Senhor Jesus, é para você, o Senhor Jesus tem um reino para você governar junto com Ele. Não é que Ele precise literalmente, mas Ele quer que nós sejamos colaboradores da obra do Senhor. E a obra dele é essa. Então, nós temos muita coisa prometida, coisas impressionantes que nem a Bíblia está relatando, nem a Bíblia relata. Nós sabemos até Nova Jerusalém, até os terceiros céus. As outras coisas você pode ilustrar na sua cabeça. Ah, por que tem tantos planetas? Sim, aí, se Deus amanhã resolver colocar esses outros planetas também, uma nova vida lá, e vai mandar você para governar aquele planeta lá aí, o que você acha? Você quer governar um planeta inteiro? A Bíblia já fala que nós, o primeiro julgamento é para galardão. E alguns, a Bíblia fala que alguns vão governar 2 cidades, outros 3 cidades, outros 5 cidades, alguns até nações. E se for planeta, hein? A constelação, a constelação aí do universo é muito grande, tem muitas constelações, muitos planetas por aí. Se Deus resolver multiplicar isso, se de repente a Terra foi só uma primeira experiência para que essa Terra gerasse reis, e Deus colocou essa Terra, nós aqui, botou eu e você para se tornar reis, gerar reis que possam ser deuses e amanhã vão governar outros planetas. E aí, o que você me fala? Ah, tá, você já assistiu naquele Star Wars, né? Você já viu aqueles filme ficção que tem lá nas estrelas? Olha, aquele ali não está longe de acontecer não, viu? De repente pode acontecer. O pessoal aqui é muito criativo, de repente Deus levantou esse pessoal que escreveram essas séries aí de constelações de outros planetas. De repente é para nos revelar também, quem sabe? Deus é soberano para fazer. Ele é soberano para fazer muito mais, ele é poderoso. A terra toda é segura só pela mão dele aqui, ó. Deus está colocando a terra aqui na mão dele aqui. Então, todo esse giro que a terra tem, os meses, as estações, os planetas, as cidades, as aves, os animais, você, tudo que tem de incrível aqui, foi Deus que criou, não foi você não. Você acha que foi você? Foi não, Deus capacitou você e você fez. Deus capacitou o homem que inventou o carro. Olha, você vê agora nessa pandemia desses vírus, era uma coisa praticamente impossível. Esse vírus todo mundo achava que ia durar 20 anos. De repente, ó, apareceu um, desenvolveu a vacina e 2 aninhos, 2 já está matando. O vírus agora, o diabo agora vai ter que vir com outra coisa, porque essa daí já foi vencida. O diabo agora, Satanás, vai ter que vir com outra coisa. Se você não sabe, os 4 cavaleiros malignos do Apocalipse estão andando pela terra. Que é o cavalo preto, o cavalo amarelo, o cavalo branco e o cavalo vermelho, né? Outra vez, uma outra pregação, eu vou falar sobre esses cavaleiros para vocês. São os cavaleiros do Apocalipse, eles estão andando pela terra. Só que nessas épocas agora que teve essa pandemia, guerra, eles estão agindo em conjunto. Aqui no mundo, o cavalo preto, o que ele criou, que foi essas pequenas grandes esferas, esses vírus, o homem já descobriu já o segredo e já descobriu a cura. Então, isso aí foi Deus que fez, com certeza. O diabo, ele colabora, até o diabo colabora para as coisas de Deus, né? A Bíblia fala que as coisas ruins cooperam para o nosso bem também. Porque Deus transforma o que é ruim em coisa boa. Então, meu irmão e minha irmã, não creia que Senhor Jesus que existe trindade de Deus, não. Ele é triuno. Ele é seu Deus, ele é seu Pai, ao mesmo tempo que ele é seu Pai, ele é seu Salvador. Ele fez tudo. Deus fez tudo sem a ajuda de ninguém. Deus não precisou contratar nenhuma empresa para fazer nada. Ele fez tudo. Ele criou o mundo, criou o animal e criou tudo que existe na terra. Tudo. Foi Deus que criou. E a Bíblia revela que o Senhor Jesus, que era o filho dele, já estava desde o início. Quando ele precisou matar um animal para fazer uma roupa para Adão. Adão antes era revestido de glória. Depois Adão teve que ser revestido por uma pele do animal, porque a glória ele perdeu. A desobediência, aquela desobediência que ele morreu na área espiritual, não morreu literalmente. Né? Ele morreu na área espiritual, ele perdeu a glória. Ele era revestido de glória. Perdeu. Entendeu? E essa glória hoje é nossa, hoje nós estamos revestidos de glória. A própria glória de Deus habita dentro de você e de mim, que é o Espírito Santo. Então você usa roupa, essas coisas todas, só vai ficar bonitinho pro povo, mas na verdade você já tem uma glória dentro de você. A própria glória de Deus. Tudo isso foi feito para você e para mim hoje. Hoje nós somos a população mais agraciada da Terra, mais feliz, a que tem mais benefícios. Nenhuma geração teve o que nós temos hoje.
Nem na geração de Adão, nem na geração de Noé, nem até Jesus vir. Jesus veio e realmente deu tudo isso para a gente se apropriar. E aquele pessoal daqueles inícios ali também não aproveitaram nada. Nós hoje, dos anos 2000, é que aproveitamos tudo isso. Mas tem tribulações? Tem. Tem problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem barreiras? Tem. Tem. Vivemos tudo isso, somos normais, somos seres normais como qualquer um outro. Você ainda não é Deus, você vai ter, a sua glória vai se manifestar mesmo quando você for para o reino do Senhor, quando você for feito rei, quando você for realmente governar junto com o Senhor Jesus Cristo. Mas agora não, agora nós somos mortais, né? Mas quando estamos em Cristo, quando sabemos que Ele venceu a morte, quando sabemos que nós não morremos nunca mais, que nós só vamos perder só essa carnezinha aqui, essa carnezinha que você tanto gosta, essa carnezinha aqui, ó, que você tanto adora, esses objetinhos que você tanto gosta, você vai um dia deixar para lá. E um dia você vai para o encontro do Pai, você vai só seu espírito. Ele vai peladinho, não leva nada. Por quê que ele não leva nada? Porque ele já está revestido de glória. Aí o Senhor Jesus te dará um novo corpo a esse espírito e dará um novo nome. Eu não sei quanto a você, meu irmão e minha irmã, mas eu estou doido que esse dia aconteça. Eu estou aqui na terra ainda vivendo os dias que o Senhor Jesus está me dando. E eu quero que Ele me dê muita saúde, muita prosperidade. Eu quero estar muito feliz aqui na terra, vivendo aqui, esperando o dia dEle me chamar, dEle me buscar. Porque um dia eu quero estar na glória dEle. Eu quero viver essa eternidade. Esses dias aqui são passageiros. Esses momentos aqui são passageiros. Logo, logo passa. Mas com Deus, com o Senhor Jesus lá, nunca passará, jamais passará. Será eterno. Entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, creia do sangue derramado. Creia que você não é devedor, você não tem dívida no céu. Creia que você é perdoado, que você é amado, que você é filho de Deus. Você só tem que dar um passo ao encontro desse Deus. Ele está com todas essas coisas para te dar, você só tem que buscá-lo. Você só tem que dar um passo para ir ao encontro dele. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Tá? E ele te deu o livre-arbítrio. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, né, falando aqui na visão do Pai, ele deu o livre-arbítrio para nós desde o início. Quando ele falou para Adão que botou duas árvores lá, uma que podia comer, aqui não podia comer, ele escolheu a que não podia comer, foi o livre-arbítrio de Adão. Ele quis comer, comeu. Pronto, acabou-se. Hoje você também tem essa decisão. Você pode dar um passo para Jesus ou você pode dar um passo para Satanás. Eu prefiro que você dê para Jesus. Porque ele tem grandes coisas para você e para mim. Satanás não tem nada. Satanás já diz, ele é o destruidor. Ele quer te destruir. Então, meu irmão e minha irmã, fica na graça e na paz do Senhor e até uma outra vez. Se inscreva no meu canal, compartilhe essa palavra para que mais e mais irmãos possam ter conhecimento dessas coisas maravilhosas que Deus tem para nós, tá bom? Fica na graça e na paz do Senhor.